Alguma vez, você já se perguntou quão perto está de cruzar o limite do seu próprio abismo moral, aquela linha invisível, onde o comportamento virtuoso pode dar lugar a um lado sombrio e perturbador que está escondido nas profundezas da sociedade? Imagine o seguinte cenário: você está sentado no seu escritório, preso na monotonia do cotidiano, quando de repente se vê em uma situação onde as regras da decência e do comportamento ético deixam de se aplicar. Nesse momento, você continuaria sendo a pessoa que acredita ser, ou cairia no abismo, se entregando à tentação e lutando desesperadamente para evitar um destino inevitável? Recentemente, me deparei com uma obra que capturou minha atenção e mexeu com cada circuito da minha mente: O Efeito Lúcifer, de Philip Zimbardo. Esse livro não apenas questiona o porquê de pessoas boas se tornarem más, mas também nos apresenta uma resposta desconfortável, quase brutal. O mal pode estar muito mais perto de você do que imagina, e sim, de você mesmo. Antes que você se apavore, permita-me conduzi-lo por esse caminho sombrio da psicologia humana. Apertem os cintos. A jornada será intensa. A ilusão da bondade inabalável. Desafiar a imagem que você tem de si mesmo não é algo fácil, mas é necessário. Você provavelmente se vê como uma boa pessoa. Talvez, ao caminhar pela rua, você devolva carteiras perdidas ou dedique seu tempo livre em trabalhos voluntários, em abrigos de animais. Mas sejamos honestos por um momento. Você nunca cedeu a uma pequena tentação, algo insignificante, porque sabia que ninguém perceberia. Já pegou uma caneta emprestada da oficina e nunca devolveu? Usou o Wi-Fi do vizinho sem pedir? São pequenas ações que podem parecer inofensivas, mas são sinais. Elas revelam que o mal não é algo distante ou incompreensível. Ele começa de forma sutil, com pequenos desvios de comportamento que aos poucos nos empurram para um caminho mais sombrio. A verdadeira questão não é se você já fez algo errado, mas se você conseguiria perceber quando está começando a cair nesse abismo. O caso de Ivan Frederick, o homem comum que virou monstro. Vamos pensar no caso de Ivan Frederick, um homem que poderia ser qualquer um de nós. Frederick era um típico americano, daqueles que crescem jogando beisebol e apreciando uma boa torta de maçã de sua mãe. Mas sua história tomou um rumo sombrio. Ele acabou em Abu Ghraib, a infame prisão no Iraque, onde prisioneiros foram submetidos a atos de crueldade inimagináveis. O choque não está apenas nas suas ações, mas no fato de que, antes de ser enviado para lá, ele era uma pessoa comum, não tinha antecedentes de violência ou qualquer tendência a atos monstruosos. Tinha um QI normal, era mentalmente estável e um patriota de coração. Mas a atmosfera de Abu Ghraib o transformou. E é aqui que a realidade começa a se mostrar. A linha entre o bem e o mal é muito mais tênue do que gostaríamos de admitir. Talvez você ainda se agarre à ideia de que é uma pessoa fundamentalmente boa, mas a verdade é que essa crença muitas vezes é uma ilusão. O seu caráter, a sua essência, não está gravada em pedra. O que você acredita ser fixo ou imutável é, na verdade, constantemente moldado pelas circunstâncias à sua volta. Sua identidade não é algo imutável, mas está em constante transformação, influenciada pelo ambiente, pelas pessoas e pelas situações que você enfrenta. O experimento de Milgram e a obediência à autoridade. Agora, imagine-se participando do experimento de Milgram, um dos estudos mais perturbadores sobre a natureza humana. Você assume o papel de mestre e deve aplicar choques elétricos a um aluno toda vez que ele cometer um erro. A intensidade dos choques aumenta gradualmente, de forma que logo eles atingem níveis que podem ser fatais, chegando a 450 volts. O aluno grita de dor, suplica para que você pare, mas você continua, porque uma figura de autoridade, vestida com um jaleco branco, diz para você continuar. O que você faria? A pergunta não é simples, mas a resposta é assustadora. Incrivelmente, 65% dos participantes no experimento chegaram até o nível máximo de voltagem, sem serem sádicos ou cruéis. Eles eram pessoas comuns, que seguiram ordens, convencidos de que estavam ajudando em algo maior, como contribuir para o avanço da ciência. Isso revela uma verdade perturbadora. As circunstâncias certas, ou talvez as erradas, podem transformar qualquer pessoa em um agente de crueldade.
a obediência cega e a desumanização. A obediência cega à autoridade não é algo recente. Esse fenômeno de seguir, sem questionar, tem raízes profundas, que podemos observar em eventos históricos, como a tragédia de Jonestown, onde mais de 900 pessoas morreram por ingerir cianureto, em um suicídio coletivo instigado por seu líder, Jim Jones. Seus seguidores não eram maus, mas obedeceram sem questionar, acreditando que estavam fazendo o certo. Esse comportamento de obediência cega à autoridade é uma das forças mais perigosas que pode levar pessoas comuns a cometerem atos monstruosos. E aí vem uma pergunta desconfortável. Quantas vezes você já seguiu uma ordem, não porque acreditava que era a decisão certa, mas porque era o caminho mais fácil? Quão frequentemente você questiona as autoridades ao seu redor, ou simplesmente presume que elas sabem o que é melhor para você? Talvez seja a hora de começar a se fazer essas perguntas antes que você se veja afundando em um pântano moral, onde suas escolhas podem ser moldadas pelas circunstâncias e pelas pressões ao seu redor. Desindividuação e anonimato, a perda de responsabilidade. Outro fator crucial que contribui para a perda da moralidade é a desindividuação, um fenômeno psicológico onde a pessoa perde seu senso de identidade e responsabilidade. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando as pessoas agem em multidões ou quando se escondem atrás do anonimato da internet. Zimbardo fez um experimento para mostrar como isso funciona. Ele deixou um carro abandonado no Bronx, em Nova York, um lugar conhecido por seu anonimato, e em poucas horas, o carro foi destruído e saqueado. Já em uma comunidade mais unida, como Palo Alto, onde as pessoas se conhecem, o mesmo carro permaneceu intacto. Isso nos lembra que, quando o anonimato entra em cena e a responsabilidade é diluída, o mal tem um terreno fértil para florescer. Quantos de vocês, escondidos atrás de suas telas, já disseram ou fizeram algo que jamais fariam na vida real? Quando você não está sendo observado, é fácil perder a moralidade, porque ninguém está vendo. Mas é nesse momento que o verdadeiro caráter de uma pessoa é revelado. Será que você gostaria de se enfrentar no espelho, sabendo que suas ações, mesmo que ocultas, não são justas? Quando se perde a empatia, quando se desumaniza o outro, as portas para o lado escuro da humanidade se abrem. A desumanização, o primeiro passo para atrocidades. A desumanização é, talvez, um dos mecanismos mais eficazes para justificar a crueldade. Quando convencemos alguém de que o outro não é totalmente humano, abrimos caminho para atrocidades. Zimbardo cita um estudo de Albert Bandura, que mostrou como a desumanização foi usada para justificar punições mais severas. Ao ouvir o outro grupo sendo chamado de animais e selvagens, os participantes aplicaram castigos mais duros, acreditando que estavam punindo algo menos humano. Essa mesma lógica foi utilizada durante a ocupação de Nanking, onde os soldados japoneses, ao desumanizarem os civis chineses, liberaram uma brutalidade sem precedentes. A história está cheia de exemplos de como a desumanização, muitas vezes alimentada por palavras, pode justificar os piores horrores da humanidade. O que é assustador é que muitas vezes essa desumanização não vem de líderes mal intencionados, mas de palavras e rótulos aplicados a um grupo. Com um simples termo, como animal ou escória, a linha entre o que é aceitável e o que não é se desfaz, e a crueldade começa a ser justificada. Quando ouvimos essas palavras, começamos a ignorar o sofrimento alheio e a justificar as atrocidades que, de outra forma, seriam inaceitáveis. A linguagem eufemística, mascarando a crueldade. As palavras têm um poder imenso. Elas podem transformar tortura em interrogatório aprimorado e genocídio em limpeza étnica. Essa linguagem atenuada, que Zimbardo explora em seu trabalho, tem a capacidade de mascarar o mal. Quando você começa a usar palavras que suavizam a realidade, você começa a se distanciar do verdadeiro impacto de suas ações. Isso é o que aconteceu nas torturas de Abu Ghraib, no Iraque. Os soldados estavam convencidos de que estavam realizando ações necessárias na luta contra o terrorismo. Eles acreditavam que estavam fazendo o bem, mesmo enquanto cometiam atrocidades. O despertar da responsabilidade pessoal e a resistência ao mal. Mas nem tudo está perdido. Quando você se dá conta de que o mal pode estar mais perto de você do que imagina, há uma saída. Você tem o poder de resistir.
A responsabilidade pessoal é a chave para evitar cair no abismo moral. Quando as circunstâncias pressionam você a seguir, a resistir à autoridade, a questionar suas próprias ações, você começa a perceber que está no controle. Não é fácil, mas é necessário. O experimento de Milgram mostrou que algumas pessoas, mesmo sob grande pressão, se recusaram a continuar. Eles tomaram a decisão de parar, não porque eram melhores, mas porque assumiram a responsabilidade de suas próprias ações. O heroísmo, escolha diária entre o bem e o mal. Agora, não estamos falando apenas de evitar o mal. Estamos falando de escolher ativamente o bem. O heroísmo não vem de superpoderes ou de uma confiança inabalável. Ele vem da disposição de agir quando os outros estão paralisados, da coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso parece assustador. O verdadeiro heroísmo acontece nos pequenos momentos do dia a dia, quando você decide fazer o bem, mesmo quando isso exige sacrifícios. A escolha entre ser um herói ou um monstro não acontece uma única vez. Ela é feita todos os dias, em todas as suas decisões. A verdade é que todos nós carregamos dentro de nós o potencial tanto para o bem quanto para o mal. Somos seres contraditórios, capazes de grandes feitos, mas também de crueldades profundas. A batalha entre esses dois extremos é uma luta contínua, e a chave está em reconhecer nossa própria dualidade. Isso nos torna mais conscientes de nossas ações e nos permite resistir às forças que tentam nos puxar para o lado escuro. O mal não está apenas lá fora, em figuras monstruosas. Ele também reside dentro de nós. Ao reconhecer isso, você ganha o poder de resistir, de tomar decisões que refletirão o seu melhor eu, e assim tornar-se a versão heróica de si mesmo.